Juízes capítulo 6, 25 ao 32. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão, é Gideão ali, tá? Toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a acera que está ao pé dele. Esse acera era um poste ídolo, né? A cera era considerada em algumas nações daquela como a deusa Lua, esposa de Baal, né? Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece em holocausto. Por que o segundo? Porque o primeiro já era consagrado a Baal. E oferece em holocausto, como com a lenha da acera que cortaste. Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortada a cera que estivera... a cera, né? Está faltando um acentozinho ali naquele ali. Ao pé dele. E o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Pelo que disseram uns aos outros. Quem fez isso? E depois de investigarem e inquirirem, disseram, Gideão, filho de Joás, é quem fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a cera que estava ao pé dele. Verso 31. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derrubado o seu altar. Verso 32. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão Jerubbaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Amém? Quando eu fui buscar esse texto e ver o que Deus poderia estar nos falando, eu me deparei com uma frase de um homem muito interessante, né? Não tenho o nome do autor, mas ele fala assim, eu bebo leite de muitas vacas, mas eu bato a minha própria manteiga. A gente... I milk a lot of cows, but I churn my own butter. Mais ou menos isso, tá? Pegou? Não sei como que ficaria, mas em português seria. É como que eu tenho várias fontes que eu me alimento de leite, mas eu bato a minha própria manteiga. Então, eu hoje estou batendo a minha própria manteiga, né? Quais são os passos aqui que Deus leva Gideão a fazer? E é muito aplicável para nós hoje, como igreja, para os nossos dias. Eu quero pedir ao Espírito Santo que realmente ele fale ao teu coração nessa manhã. A gente ouve grandes coisas, a gente ouve tremendas palavras, mas às vezes fica numa grande palavra. Quais são os próximos passos? Então nós falamos de identidade, nós falamos da atitude que nós precisamos ter. E hoje, quais são os passos para isso? Né? Nós conhecemos já bastante da história de Gideão. Deus escolheu esse homem para liberar da escravidão dos inimigos lá dos midianitas. E parece que Gideão não seria aquele, numa eleição, vamos dizer, numa igreja, numa nação, num local, ele não seria provavelmente o libertador da nação. Ele não reunia ali, aos olhos naturais, qualificações que parece que o qualificaria como um homem valente para libertar Israel. Diz que ele estava escondido no lagar, que era um lugar mais baixo, e ele estava ali escondido, ali batendo. Ele se julga pequeno, né? E ele estava ali salvando os poucos grãos. E quando ali, recordando, quando o Senhor vem a Gideão e diz que ele é o libertador de Israel, Gideão, como a maioria das pessoas, querido, ele vira para Deus e falou, Senhor, o senhor está errado. Eu acho que o senhor está enganado, né? Mas, após perder o argumento ali contra Deus, ele se encontra adorando a Deus e fazendo um sacrifício para Deus, e recebendo e esperando as ordens de Deus. À medida que a gente vai continuando olhando a história de Gideão, querido, nós podemos ver que Deus começa a prepará-lo para aquilo que vem à frente. Deus quer te preparar
para aquilo que está para chegar nesses dias. Eu creio que um grande avivamento está para chegar. E Deus quer te preparar para isso. Amém? Hoje nós estamos distraídos com muitas coisas. Há muitas coisas acontecendo e estamos às vezes desesperados com as expectativas de como que será. Como será o dia de amanhã? O dia de amanhã realmente pertence ao Senhor. Amém? E nós vamos alcançar, como Gideão alcançou, nós vamos alcançar grandes coisas para a glória de Deus, querido. Nessa passagem aqui a gente vê, então, que a gente leu, a gente vê ele dando o primeiro passo de fé. E realmente nós precisamos andar em fé. Nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, né? E essa é uma posição que ele toma contra as falsas religiões que imperava na sua casa, né? Era no terreno do seu pai, era na propriedade daquela família que estava erguido aquele altar a Baal. Então, como que Deus desenvolve isso, né? A gente precisa considerar a nossa própria vida, né? O Senhor está nesse negócio de nos equipar, nos desenvolver, nos fazer crescer, treinar. Verdadeiramente a intenção do Senhor, querido, é nos tirar de pecadores perdidos para a imagem do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia nos ensina essa verdade. Efésios capítulo 4, verso 13, olha o que diz a palavra de Deus. Nós já lemos isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura, ao estado de homem feito, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E outro texto que eu gosto, Romanos 8, 39, né? Porque o que dantes o conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos ao ponto específico que eu quero dividir com vocês. Como que Deus prepara Gideão? Verso 25 e 26, ele lhe dá uma direção bem específica. Deus não fez curva, ele falou claramente: toma um dos bois, vai lá, derruba o altar, corta esse poste de acera e ali faz um sacrifício. Quando Deus nos chama para tarefas assim, que eu diria específicos, momentos específicos, ele nos comissiona. Deus tem urgência, querido. Deus não vai andar no nosso passo. Mas às vezes Deus fala com a gente e a gente reluta em tomar a decisão. Lembra Moisés? Eu quero que você fale isso. O que Moisés responde? Eu não, Senhor, eu não sei falar. Sou pesado de língua. Aí Deus, pega outro. Você quer corresponder nesse momento ao que Deus está te chamando? Ou você quer que Deus coloque outro no seu lugar? Deus tem uma palavra para você. Deus está te chamando a atitudes. Deus tem, assim, imprensado as nossas vidas. É como que diz, né, aquela expressão que alguns de vocês conhecem, numa sinuca de bico ou num checkmate. Não tem para onde você sair. Até quando a igreja vai estar relutando para aquilo que Deus chamou? Como que Deus imprensou meu coração ontem pela manhã, quando eu pensava nisso? Até quando eu vou estar assim, retardando, né, aquilo que Deus quer fazer, querido? O mandamento aqui é bem específico, e ele fala para levar então o segundo boi. Eu já falei para vocês que o primeiro provavelmente já estava dedicado a Baal, e vem o segundo, o único que talvez ainda tivesse. E não era um sacrifício barato, não. Um boi naquela época não era uma coisa que não era algo que expressasse valor, né? Então, ele deve pegar, derrubar ali o altar do seu pai e cortar então aquele bosque que fica ao lado do altar. Repetindo para vocês, Baal era o deus cananeu da fertilidade, e eles criam, né, que Baal era responsável pelo sucesso, né, ou os fracassos de suas colheitas ou do seu rebanho. E eles faziam tudo que estava ao alcance deles.
Eu não estou falando de um povo estranho, estou falando de Israel. Estou falando do povo de Deus. Eu estou falando da igreja que estava lá naqueles dias, né? Hebreus fala da igreja que estava no deserto, se referindo a Israel. E esse bosque, então, era dedicado, então, à área, ao lado feminino de Baal, que era a cera que era, então, adorado. E eles acreditavam que esses atos trariam favor. Então, havia práticas pecaminosas pesadas nesses bosques para agradar a Baal. E ali, então, Deus manda derrubar. Ele foi bem específico. Ele deveria derrubar e construir um novo altar. Ainda fala lá, no topo, né? Olha o próximo verso, 26. Vai e faz no cume desse lugar forte, no alto, bem no alto mesmo, um novo altar, né? Então, Gideão, ele deveria construir um altar a Jeová e oferecer aquele novilho como holocausto, né? E você vê pelo texto que os altares eram construídos de uma forma bem proeminente, que projetava sobre a cidade deles. E quando Deus fala para ele ir lá e fazer nesse lugar, o que Deus estava querendo falar com Gideão? Gideão, eu não quero uma coisa que as pessoas não percebam. Às vezes nós queremos servir Deus de uma forma que as pessoas não percebam. Agente secreto de Deus, né? Me lembro um pastor uma vez, ele falou que ele chegou numa reunião de deputados, ele era um dos deputados naquela época, naquele período, e ele pegou e se apresentou, né? Olha, eu estou aqui representando, eu sou deputado, isso assim, assim, e tal. Aí tudo bem, o pessoal falou, um pastor aqui, primeira vez que um pastor deputado estava presente naquela reunião. Quando no meio da reunião, um outro foi chegando na cadeira assim, e estendeu para ele assim, ei, você também é? Ele falou, o quê? Você também você é da fé também? Ele falou, como é que é, se eu sou da fé? Ele falou, você está perguntando se eu sou crente? Eu sou crente, sim. Eu estou aqui há muito tempo, ninguém sabe disso. Deus não te chamou para isso, querido. Amém? Na hora que aquele povo acordou, eles sentiram falta daquele altar, que provavelmente vivia de sacrifícios, e faltou a fumacinha lá no alto daquele monte. Isso é dedução minha. Amados, a nossa fé, o nosso louvor, ele precisa atingir as pessoas. Nós não podemos colocar a nossa fé, o nosso Deus dentro de uma caixinha, não manifestando a glória dele e o poder dele, querido. Amém? Então, para encontrar a vontade dele e corresponder naquilo que Deus quer, nós simplesmente precisamos, querido, considerar a palavra de dele, habitar em oração, realmente com ele, num relacionamento, e andar humildemente com ele e a sua vontade. Romanos capítulo 12, verso 1 e o 2, você conhece? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que o quê? Apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo verso. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Na verdade, conhecer a vontade de Deus é tão simples, querido, né? Miqueias, capítulo 6, verso 8, é um verso muito, muito lindo, né? E diz assim, ele te mostrou, homem, o que é bom. O que o Senhor requer de ti? Não é que você faça, pratiques a justiça, ames a benevolência, né? Ou seja, a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A vontade de Deus, ela é simples, não é complicada. É um procedimento, é um estilo de vida, é uma conduta que fala quem nós somos. Amém? Então, há momentos, escuta uma coisa, querido. Há momentos em que Deus vai colocar um chamado específico em sua vida. E quando Ele falar o teu coração e te der essa palavra, Ele vai deixar você saber. Nós não temos um Deus que nos deixe em dúvida. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém? E quando Deus fizer isso e te der essa palavra, continue andando com Ele, adorando Ele, falando com Ele,
ouvindo Deus, contando para as outras pessoas sobre Deus. No momento em que Deus quiser que você faça outras coisas, Ele vai te falar. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Adore Ele nesse momento. Se você não tem uma palavra específica, adore Ele. Ande humildemente na presença de Deus. Fale para as pessoas do teu Deus. E no momento que Ele requerer de você algo mais, Deus vai vir e vai te falar sobre esse algo mais, querido. Pastor, o que eu vou fazer na igreja? Adore a Deus. Fale dele para as pessoas. Ande humildemente na presença dele. E no momento em que Ele quiser te usar em outro nível, em algo específico, Ele vai falar com você. Aqui o que Deus está requerendo dele, preste atenção, era algo muito simples. Gideão deveria construir um altar e fazer um sacrifício no topo daquela colina. E Deus não queria que ele fizesse isso escondido. Da mesma forma que Deus não quer a sua vida escondida, o teu louvor escondido, o seu trabalho para Deus escondido, ele deve ser feito aos olhos de todos. Você foi feito e nasceu para adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor, querido. Então, o que eu estou falando? Nós não devemos nos envergonhar. Jovens, olhem para mim, quem é jovem tem certeza. Vamos considerar os anciãos também. Jovens, não se envergonhem do poder de Deus. Não se envergonhem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder de Deus que vai abrir portas para você e que vai transformar a sua geração. Amém? Então nós não devemos nunca nos envergonhar. Eu não me envergonho de falar de Jesus. Quando o Cléo me conheceu, eu estava falando no meio de um supermercado de Deus, da igreja de Jesus Cristo, da minha fé. Ela ouviu assim, né? Falou, deixa eu ver o que esse cara doido está falando aí, né? Então, querido, eu era macumbeiro, feiticeiro, gente. Eu não tinha vergonha de fazer sacrifício 3 horas da tarde numa encruzilhada. E que se dane quem estava passando. O que foi? Não era só galinha, não, filho. Tinha outros trem lá. Gente, quando eu falei hoje, na hora do louvor, que sacrifícios são feitos no Brasil, vocês não imaginam o que é sacrificado para demônios. Vocês não imaginam. O Brasil, o diabo não quer abrir mão dele, mas ele já perdeu, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje quando se fala, Brasil, hoje a grande maioria é cristão. I'm not sure, mas que Deus abençoe profeticamente isso que estão falando, né? Então, hoje, querido, a nossa vocação, ela precisa ser visível. Agora, quando é que a minha vocação se torna visível? É quando o meu testemunho testifica da minha vocação. É quando eu vivo aquilo que eu digo que eu sou. Todos nós, querido, devemos viver o que nós somos. Crentes, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Que Ele nos ajude a honrá-lo pela maneira como que nós adoramos Ele e trabalhamos para Ele. Amém? Mas era um comando, e era um comando espiritual. Deus tinha 2 propósitos que eu quero dividir com vocês, ao dar essa direção para Gideão. Primeiro, ele pretendia demonstrar a sua superioridade sobre Baal. Gideão ia derrubar aquele altar e seria totalmente impotente a ação de Baal. Baal não poderia fazer nada. E segundo, Deus, ele queria que Gideão soubesse que Deus estava com ele. Independente de toda a oposição que ele enfrentasse, ele precisava desse pequeno passo para provar para ele mesmo que Deus nunca o abandonaria e que quando ele estivesse fazendo a vontade dele, querido. A propósito, Deus ainda realiza isso nos nossos dias. Ele tem esses objetivos na nossa vida. Amém? Toda vez que Ele nos dá uma palavra para obedecer um mandamento e nós o realizamos para a sua glória, Ele mostra ao mundo perdido
que Ele é Deus, que Ele reina, que Ele é digno de ser adorado. Amém? Fazer a vontade de Deus é para nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Quando nós vemos os atos de Deus na nossa vida, quando Ele vem e abre as portas, como foi o testemunho do Álvaro hoje, é para dizer o quê? Você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu ajo na sua vida. Eu ajo para o que Deus recebeu hoje pela manhã? Glória, louvor e glória. Amém? Então, e testemunho. Fernando foi atraído para ouvir o testemunho do filho. Aquilo vai influenciar, o teu testemunho vai influenciar a sua família, querido. Vai influenciar seus filhos. Acho que a água aqui entrou no lugar errado aqui. Não foi nem falta de água, acho que foi excesso de água. Querido, eu não preciso, preste atenção nisso. Eu não preciso saber o que eu estou fazendo. Eu apenas tenho que fazer o que Ele me diz. E Deus cuida do resto. Vou repetir. Eu não tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu apenas tenho que fazer o que Ele diz. E Ele cuida do resto. Quando isso acontece, Deus é glorificado. E eu sou encorajado, querido. A principal razão aqui, que o altar deveria ser derrubado, e que aquilo era um obstáculo naquilo que Deus queria fazer. Ontem Deus falou tão forte ao meu coração. Mudanças que Ele quer na minha vida. Há pequenas coisas que Deus nos dá para fazer, querido. E que por que de ser tão pequeno, nós ignoramos. Nós não achamos tão relevante, então nós ignoramos. Sabe o que a palavra chama disso? As pequenas raposinhas. Nós precisamos considerar as coisas que aos nossos olhos parecem simples demais, mas que Deus quer que você faça. Amém? E Deus então o que vai ser? Ele vai impactar a tua família e Ele vai impactar a comunidade que você vive, vai impactar a sua vida, querido. Amém? Até que aquele altar pagão fosse destruído e o povo libertado do poder de Baal, Deus não poderia ou não iria se mover em poder e glória. A mesma coisa é verdade na minha, na sua vida. Você tem relutado com pequenas coisas. Sabe por que às vezes a gente não faz determinadas coisas? O que vão dizer de mim? O que é mais importante? O que vão dizer de você ou o que Deus está dizendo para você? Às vezes nós nos preocupamos com o que os outros vão dizer. Pode alguém te dar o que só Deus pode te dar? A quem que você vai servir? Aos que estão dizendo ou aquilo que Deus está dizendo para você? Até que a gente tome a iniciativa de nos livrar de coisas que atrapalham a nossa caminhada com o Senhor, querido. Nós nunca veremos Deus nos usando como Ele pretende nos usar. Eu gosto demais de Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também devemos nos desvencilhar de todo o peso. Nós estamos rodeados de tantas testemunhas, de uma tão grande nuvem. Então vamos deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O que eu quero que você coloque a sua atenção é nos embaraços. Às vezes nós estamos tentando vencer grandes pecados e nós ignoramos os embaraços. Nossa maneira de falar, nossa maneira de se relacionar com as pessoas. As nossas ações, elas são bem medidas, mas o problema às vezes são as nossas reações. Sai, estou ocupado. Vocês não precisam nem adivinhar quem é, né? É ele. Então, querido, por extensão desse princípio de Gideão, a mesma coisa precisa ser aplicado nas nossas vidas.
Jovens, olhem para mim. Vocês foram chamados por Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz para vocês? Que vocês são fortes e que vocês já venceram o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e vocês têm a palavra de Deus e já vencestes o maligno. Amém? Então, essa palavra é para vocês. Então, se nós queremos a bênção, nós queremos ver o poder de Deus, queremos ver que realmente Deus vai agir de forma sobrenatural naquilo que nós fazemos aqui e ser realmente produtivo na mão de Deus, nós devemos começar a nos limpar, querido. Nós precisamos estar livre de toda influência maligna. Ah, pastor, mas qual é o problema? O problema é Deus, querido, que é santo, que é perfeito e que é agradável. Amém? Às vezes a gente olha o costume. Ah, mas pastor, aqui nos Estados Unidos todo mundo faz. Por isso que está essa bênção que é. Né? Lá na Itália todo mundo faz. Por isso que está a bênção. Berço do Evangelho. Olha a Europa como está. É isso que você quer para a tua casa? É isso que você quer para a tua família? É isso que você quer para os seus filhos? Querido, aqui Gideão estava tendo um comando, uma direção bem simples. Era essa a direção para Gideão. Algo que ele podia fazer. E esse foi um pequeno passo para prepará-lo para aquilo que ele não podia fazer. Há muitas coisas que Deus está nos chamando nesse tempo como igreja para a gente fazer. Porque Ele quer nos preparar, Ele quer nos fortalecer para coisas que nós não podemos fazer e que só Ele que pode fazer, querido. Amém? Então, tudo que ele tinha que fazer é seguir em fé. Deus estava usando aquela direção bem simples para preparar ele para algo muito mais difícil, querido. Amém? Deus está te preparando nesse tempo, querido. Amém? Coisas impossíveis vão acontecer. Coisas impossíveis estão para acontecer. Coisas que vão acontecer que você nunca acreditou que poderia acontecer no seu ministério, na sua vida. Você que acha que teu ministério passou, não, no Brasil era uma benção, aqui eu não consigo ser, é mentira do capeta, amém? Deus continua sendo o mesmo, e os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. O inimigo da tua alma quer te parar, mas o Senhor é maior do que qualquer circunstância, amém? Então, assim como Deus usou a estratégia com Gideão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai usar com você hoje também. Então, lembra quando você aceitou Jesus, que você estava naquele mil amores, né? E Deus nos dava pequenas coisas para a gente fazer, a gente vai e fazia, acontecia. Assim que Deus quer você, querido. Amém? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, Davi, qual foi a primeira coisa, o que foi aconteceu de pequeno com Davi, antes dele enfrentar Golias? Matou um leão e um urso. Ele sabia, ele era treinado para isso era mole para ele. Assim como eu matei, ô Saul, larga a mão de ser mole, cara. Assim como eu fico com aquele urso, eu vou fazer com esse incircunciso aí também, ó. Abraão, Deus estava preparando Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, não vou te dar toda a informação, não. O problema é que a gente quer toda a informação. A gente quer endereço, a gente quer saber como é que vai ser. Ah, meu filho, isso não é fé, isso é lógica. Nós queremos viver na lógica. E Deus te chama para você viver na fé. Ué? Aí o que acontece? Ele tinha 100 anos. Quando Deus pega e fala assim, agora eu quero teu filho. Ele já tinha experimentado a fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus iria prover alguma coisa. Pedro nega Jesus, se acovarda. E aquela, uma serva lá do sacerdote, né? De Caifás. E ele pegou e falou, você não é um deles? Não, não sou não. Vazou fora. E depois, diante desses mesmos homens, o chefe delas, ele falou, eu não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas importa-me mais obedecer a Deus do que aos homens. O que é isso? A experiência com Deus. Então, na medida que nós experimentamos a fidelidade de Deus em pequenas coisas que Deus nos pede, querido, Deus começa a nos dar tarefas maiores. Deus começa realmente a fazer coisas por causa da graça dele, por causa do mover dele, querido.
E Ele vai começar então a te levar para coisas maiores, para coisas produtivas. É assim que Deus trabalha na vida de cada um de nós. Deus não vai te dar um pacote pronto. Ele quer simplesmente que você comece a praticar as pequenas coisas que Ele falou para você. Comece a testemunhar do amor dEle. Comece a mostrar a glória de Deus. Comece a fazer pequenas coisas, querido. E agora mesmo você vai começar a Deus te colocar nas coisas grandes. Esse é o nosso problema. É o problema que nós enfrentamos. Nós não fazemos as pequenas coisas. Então Ele não pode nos pedir as coisas maiores, querido. Amém? Quando Deus nos chama para orar, vamos orar. Quando Ele chama a ler a palavra dEle, vamos ler a palavra dEle. Quando Deus nos chama para vir à igreja com fidelidade, vamos à igreja com fidelidade. Quando Deus nos chama a dar dízimo, vamos fazer com alegria. Não vamos fazer por obrigação, mas vamos fazer por alegria. Ou seja, servir a Deus com todas as formas disponíveis, querido. E essas são pequenas coisas. E no momento que nós praticamos isso, Deus começa a nos dar coisas maiores para a glória dEle, querido. Amém? Igreja, grava uma coisa. Ele nunca vai nos usar de grandes maneiras até que nós provemos para nós mesmos sermos dignos de confiança, querido. Amém? Quantos me dão? Mais 5 minutos. Mas já me deram lá atrás, ó. 10, 20, 30, 40, 45. Ganhei, não, minutos que eu falei. Eu pedi bem, eu não pedi eu não pedi segundo, eu pedi minutos. E eu estou perdendo os minutos que eu ganhei. Fé exibida, querido. Deus quer que você entenda isso. Sem hesitar, Gideão fez exatamente o que lhe foi ordenado. Pegou 10 servos dele, derrubou os altares, cortou o bosque. Foi uma obediência rápida e completa às ordens de Deus, querido. Eu penso que Deus gostaria que nós estivéssemos dispostos mesmos, a fazer a vontade dEle. Que quando Ele nos desse uma ordem, a gente pulasse de alegria, falar, é agora, esse é o momento. Quando Ele falasse para a gente tomar uma posição, a gente fizesse sem hesitação. Infelizmente não é assim que a gente responde. Como eu falei, normalmente a gente faz como Moisés. Ah, Senhor, será que sou eu mesmo? Será que isso não tem uma outra opção? Ou como Jonas, né? Quando lembra a história de Jonas? Deus manda ele para Nínive, que ele vai do lado contrário, né? Aí vem lá um lambari, engole ele e pronto, né? O peixe é meu, eu dou o nome que eu quero, né? Então, se eu falasse uma traíra, vocês iam concordar melhor, né? Então, mas não, né? Então, querido, mas Gideão ainda tomou aqui uma atitude meia não tão completa. Gideão pegou e foi feito na escuridão. Diz que ele foi de noite. Ele estava com medo, diz que ele estava temeroso. Diz que ele foi de noite. Gideão sabia que ele, seu pai, seus irmãos, o resto da aldeia, iria ficar bem zangado por ele ter derrubado aquele altar da família. Eu estou certo mesmo que a maioria de nós poderia confirmar isso e ser honesto no nosso coração. Às vezes nós servimos Deus com muito medo, com muita insegurança. Nós temos fé para acreditar em quem Deus é. Mas muitas vezes nós tememos fazer o que Ele nos pede. E nós queremos fazer o que Deus nos pede, mas pelos nossos caminhos, pelas nossas regras. Há muitos cristãos verdadeiros, querido, que temem consequências das decisões que se tomam. Às vezes nós tememos o que o chefe vai dizer, o que o patrão vai dizer. Eu sou falador, vocês sabem. E no nosso trabalho lá, eu falo mesmo, né? A gente se vira para traduzir. E tem hora que eu vejo assim, o drive dela buscando aqui que ele está falando, como é que eu vou traduzir isso? E a gente dá testemunho. E o testemunho que a gente dá tem redundado em bênçãos para nossas vidas. Nós temos sido muito mesmo abençoados
por aqueles que nós servimos. Eles sempre estão dando ajuda para a gente. Mas por quê? A gente dá testemunho de quem nós somos. Nós vivemos quem nós somos. Nós procuramos realmente glorificar o nome de Deus, querido. A gente precisa entender como Davi entendeu. Davi virou e falou assim: a batalha é do Senhor. A batalha não é minha. Deus te chama, Deus te dá uma visão. Agora, o sucesso da obra do Senhor, querido, é que o Senhor que é o dono do negócio. Não somos nós. Nós queremos prover resultados. Mas quem vai prover resultados é Deus. Nós simplesmente temos que nos submeter a Ele. Quando Deus manda você orar por uma coisa, você só tem que orar. Se vai curar ou não, se vai acontecer ou não, não é um problema teu. É de Deus. E às vezes nós ficamos preocupados com a nossa reputação. Nós não temos que estar preocupados com a nossa reputação. Outras vezes nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer. Vem cá, Renan. Só tem um Renan aqui na igreja. Você morreu. Está morto no chão aí. Morre. Pode morrer. Morreu. Está morto. Vai lá, faz. Não é assim com pose. É como é que ele... Olha o morto dele. Não é com estilo, não. Vai lá, morto. Não, isso. No caixão. Faz de conta que você está dentro de um caixão. Ele está morto, né? Ué? Ele está morto. Para que vai gritar? Quantas vezes nós falamos que nós morremos em Cristo, mas nós estamos cheios de ais, cheios de dodói, cheios de nhenhenhé. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você morreu. Morto não tem reputação. Ah, você dá um morto muito ruim, muito estiloso. Entendeu o que eu estou falando, gente? Você entendeu o que eu estou falando? Não sou eu não, Deus está querendo ensinar para vocês. Vamos simplesmente obedecer. As consequências da nossa obediência pertencem a Deus. É Deus que vai operar em nós, tanto querer como efetuar. Gideão causou um alvoroço na sua comunidade. Eu penso que Deus ficou satisfeito. Apesar dele ter ido fazer aquilo à noite. Mas o que aconteceu? Quando ele obedeceu a Deus, ele criou uma inimizade com o povo. Quantas vezes está preocupado com isso, querido? Gideão tinha destruído a esperança deles por uma esperança maior. O que você tem vai dar muito mais esperança que os teus filhos, teus pais, que os seus amigos têm, querido. Davi enfrentou oposição. Lembra o que seus irmãos falaram? Conheça a tua maldade. Jesus enfrentou oposição. Paulo enfrentou oposição. Pedro enfrentou. E é lógico, o que você quer de você, esperar por você? Se você se compromete com Deus Altíssimo. Em vez de ceder àqueles que se opõem a nós, queridos, nós devemos ser obedientes em seguir ao Senhor. Há muita gente que vai tentar impedir você de ser o que Deus te chamou para ser. E isso muitas das vezes é como aconteceu com Gideão. Acontece dentro da nossa casa. Aí Gideão, simplesmente ele faz o que Deus falou. Eu amo a resposta que o pai de Gideão dá. Ele basicamente diz, vocês vão interceder por Baal? Vocês vão tentar salvar Baal? Se Baal é Deus, que ele que se defenda. Vocês vão ser tolos de ainda continuar suficientemente servir a esse Deus? Se Baal realmente é um Deus, deixe que ele faça a sua própria defesa. Se Baal é real, ele não precisaria da ajuda de vocês.
Sabe o que Gideão fez? Impactou a família dele. Quem é que você quer impactar, querido? É quando nós fazemos coisas simples. É quando nós assumimos a nossa posição de obediência a Deus. É quando nós honramos a vontade de Deus na nossa vida. E Deus usa isso para tocar a nossa família, querido. O altar de Baal estava dentro das terras do pai dele, querido. Quando Joás viu lá a fé do seu próprio filho e a incapacidade de Baal se defender, se proteger, ele se converteu, querido. Ele se tornou um ajudante de Gideão. Eu vou parar por aqui, querido. Deus quer usar a sua obediência para impactar os seus, querido. É muito fácil a gente dar uma resposta para um familiar nosso, mas mudar o coração deles é o nosso desafio. Nós temos respostas prontas. Nós ainda falamos com bastante autoridade. Mas essa nossa autoridade, o que tem transformado os nossos familiares? Sejam bons ou não sejam bons. Sejam perfeitos ou sejam impuros. Estejam certos ou estejam errados. O que a nossa palavra e as nossas atitudes de homem de Deus, de mulher de Deus, está mudando a vida deles? Que os meus irmãos estão fazendo um monte de coisa errada? Isso não tem revelação nenhuma. Mas o que eu tenho que fazer de certo pode mudar a história da minha família. Pode mudar a minha comunidade. Pode mudar a vida da minha esposa. Pode mudar a vida dos meus filhos. Aquilo que eu falo para as pessoas lá, ela está ouvindo. Como que ela está me vendo? Dono da verdade? Ou um homem com um chamado para mudar gerações? Amém? Talvez, não sei, domingo de Páscoa vai ter outra palavra, não vai ter Gideão não. Mas a gente tem muita coisa ainda de Gideão para falar, querido. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.